tipo assim, é isso que eu tava falando da questão da simulação. A gente consegue fazer um modelo simulado de um robô que ele vai... Pô, tipo assim, você vai falar, isso aqui é um humano, sabe? A gente consegue. Agora, tipo assim, em termos de complexidade, em termos de aprofundamento, não chega nem perto, sabe? Assim, é uma distância estelar, sabe? Do que a gente está... Até porque, por exemplo, parte daquilo que a gente conhece também passa um pouco pelas questões emocionais também, né? Sim, sim. Porque a gente também temos as questões afetivas interligadas com as questões cognitivas, Sim, porque sim. aí entra várias outras camadas assim de conhecimento que acaba passando para outras. Aí, o Anakin, como sempre, querendo dar o ar da graça. Mas assim, Aí, Mas eu já conversei, né, com os chamados transhumanistas, né, enfim. Aí tem os chamados anarco-transhumanistas, né, que tem... Eu, sinceramente, eu nunca sei, assim, qual é a dos caras, assim, né, apesar de eu achar algumas ideias meio sus, assim, mas uma vez eu topei com um anarco-transhumanista que ele também tinha uma ideia anti-work, né? Que tem os anarquistas anti-trabalho, né? Do movimento anti-work aí, né? Enfim. E ele falou, cara, a gente tem que chegar num ponto em que, assim, na visão dele, né? A gente fez as máquinas, certo? Mas a gente vai chegar num ponto em que, tipo assim, a máquina, ela não vai precisar mais de ser humano nenhum. Então, a máquina conserta a máquina trabalha, e aí, se der pau, vai lá, outra máquina conserta outra máquina. Mas, cara, eu não sei se isso é possível, tá ligado? Tipo, a gente chegar nesse ponto, saca? É possível, mas não na lógica de mundo, de sistema capitalista que a gente vive. Haveria necessidade de uma mudança, aí é impossível a gente determinar como seria essa mudança, mas existiria a necessidade de uma mudança para que isso fosse possível. Sim. porque na realidade, primeiro assim, eu, por exemplo, eu não teria problema nenhum de continuar trabalhando mesmo numa sociedade anarquista. Primeiro Sim. porque é uma coisa que, para mim, que no momento, por exemplo, estou afastada de trabalho por questões de saúde, não está me fazendo bem ficar parada. Entende? Tem essas questões também, né? Porque tem gente que, por exemplo, se não estiver fazendo alguma coisa, se não estiver ocupado com alguma coisa, surta. Eu, por exemplo, sou uma dessas. Eu sou o contrário. Eu tenho uma Assim, tendência... Desculpa, Doi, pode continuar. não, então, assim, a gente tem que ver certas questões aí, porque senão a gente vai entrar numa pira, né? Assim que as pessoas vão achar que a gente tem um robô ali resolvendo as coisas por mim. Aí eu vou ficar aqui de boa, só assistindo uns videozinhos, não vou me preocupar com nada. Mas não é bem assim, né? Assim, tem pessoas que não se adaptam com esse tipo de coisa, não. Porque entra naquela... pode falar, amigo, na verdade, você tá falando. Eu tenho um problema, e o Bel pode falar por mim, nesse caso, que eu, além de ter uma tendência a ficar obcecado, eu tenho tendência a fazer muitas coisas quando eu não tô depressivo, jogado na cama, chorando pela existência. 2. Então, eu me comprometi a fazer as thumbs do Glaucio, eu acabei não fazendo a thumb daqui porque eu acabei dando uma escorregada. Eu queria ter feito, mas não deu, desculpa. Acontece. De boa, Miguel, de boa, Miguel. Daí,
eu me obcequei com o meme do Datena, eu fiz uma cadeira e eu fiz o Datena em um modelador low poly. Ah, eu E, vi. Você mandou lá no grupo, eu vi lá, cara. Ficou legal. e eu também tô, como eu disse, estou oferecendo um curso de programação de graça para quem quisesse entrar. E de programação de jogos, no caso, com materiais pré-feitos que eu baixei do itch.io e que eu já separei eles para dar o devido crédito para os alunos quando eles postarem os jogos deles prontos e esse tipo de coisa. Daí eu já preparei os materiais e tipo eu só tô me sentindo muito mais feliz de estar fazendo coisas e mesmo não recebendo um puto disso. Eu só tô muito feliz de sentir que eu posso fazer alguma coisa que ajuda outras pessoas, de que eu não sou um peso para esse mundo, que eu tenho impacto de alguma forma na vida de outras pessoas. E eu tenho medo, em parte, que essa mecanização extrema do trabalho leve a uma desassociação do trabalho enquanto ente social, de conexão de umas pessoas com as Porque outras. também tem essa questão do trabalho como uma forma de socialização também, né? Sim, o trabalho... Porque, por exemplo, eu estava dando uma acompanhada, por exemplo, em alguns canais que eu vejo assim de pessoas assim na faixa etária de vocês aí dos 20 anos, 20 e poucos anos, falando sobre como foi passar nessa fase da vida de vocês os 2 anos de pandemia, com isolamento social, com falta Complexo. de escola e etc. Porque é uma coisa que, como professor, a gente tem que estar entendendo, né, o tipo de situação, o que passa na cabeça, porque para mim foi muito complicado. Eu, como uma pessoa que já está entrando na terceira idade, né, ou seja, eu costumo dizer que eu tô caminhando lá para... Eu sou uma pessoa de meia idade, né, digamos assim. Já foi complicado, foi muito complicado. Aí eu fico pensando, os jovens, muitos estavam entrando no segundo ano do ensino médio e passaram o terceiro ano do ensino médio, até o terceiro ano do ensino médio, sem ir para a escola. Não teve Descreveu uma festa situação. de formatura. E do nada você se coloca dentro de uma vida adulta sem ter passado por uma boa parte da experiência que é estar dentro de um ensino médio. E uma vida adulta que ela exige o networking, exige a você aprender a se comunicar com as pessoas. E muita gente saiu dessa fase assim, eu percebi pelos comentários dos vídeos assim que eu assisti sobre esse tema, muita gente saindo dessa fase assim, um processo de fobia social, ou algum tipo de dificuldade assim de interagir com os outros, bem complicados. E isso realmente a gente tem que pensar, né? Porque a gente, desde que a gente se começou a se humanizar, né? Como se separar assim dos primeiros primatas e se destacar como humanos, a gente vive numa espécie de sociedade, a gente já tem uma conexão social muito Vocês antiga. estão me ouvindo, pessoal? Sim, Sim. Ah, tá. Beleza, beleza.
Então, isso é muito importante a gente ter em mente, né? Porque a gente não sabe o que é esses isolamentos, o que é a falta do que fazer, do que a falta do que da convivência das pessoas pode gerar assim